Fora Pedrinho e sua presidência cretina. Que todos esses safados pro safadeza, pro SAF, saiam do nosso Vasco, os movianos. A chapa amarela, a chapa roxa também. A chapa amarela sempre Vasco e a chapa roxa mais Vasco. Então, fora toda essa safadeza que rola dentro do Vasco. Como eu vi hoje, né? Época de Copa, eu vou tentar, eu falo mais de Copa. Como eu falei, eu não faço muitos desses vídeos. Eu não tô fazendo mais vídeos tantos, meus vídeos mais viram propagandas para o canal que eu vou falar de hoje. Hoje tem domingo, pega na geral. Galera, vão lá, participem. E lá eu vou explicar para vocês. Lá não só é legal participar, vocês conversarem, como tem também, né, participação lá, vocês podem participar e procurar o link para entrar no movimento Vasco do Povo, se você conta todas essas safadezas que rola dentro do Vasco. Mas também os vídeos, as lives também, é bom até para você vascaíno, que não tá... Como eu disse, né, eu já era contra a SAF, e assim que entrou a SAF, muita coisa de política e história do Vasco que eu não sabia, acabei me inteirando. Então também o canal Pega na Geral é maravilhoso para isso, vocês também conhecer a história e a política verdadeira do Vasco, né? Não com esse papo de apolítico, que os políticos estão destruindo o Vasco e não sei o que lá, até porque, como eu sempre falei, eu sempre falo aqui no meu canal, o ser humano é um ser político, entendeu? Se você não quer viver política ou coisa, sei lá, vai pro mato. E nem lá no mato é capaz de você não ter que viver, é capaz de você não conseguir viver sem nenhum tipo de política, entendeu? Se você for numa tribo, você vai ter a política da tribo, entendeu? Então é mais ou menos isso. Então esse papo político é um papo que só serve para quem tá no poder lá continuar enganando e, quer dizer, destruindo o Vasco, enganando o vascaíno, fazendo o vascaíno de idiota. Essa idiotização do Vasco é uma coisa que eu vou até falar aqui, que eu vim até mais para falar desse canal, que eu vim basicamente para falar um pouco do que aconteceu aí com o Renato Gaúcho, né? Aparentemente o Renato Gaúcho saiu do Vasco e o motivo né, até o motivo que eu até escutei pelo Sérgio Farias, é um motivo que todo mundo sabe. Eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei isso já faz um tempo. Falei, o Renato Gaúcho vai ter esse problema com essa, que ele vai querer jogador, entendeu? Ele vai querer jogador e vai ter problema com essa. Aí vai ter problema com essa gestão, né? E vai querer jogador de peso, jogador com nome, não refugo, não é aventuras que o Vasco tenta, e aí, ó, dá isso aí, toma aí na zona de rebaixamento. E pra mim, se bobear do jeito que tá indo, do jeito que tá se tocando, vai cair, meu irmão. Vamos ser sinceros aqui. Outra coisa também que eu gostaria de falar é justamente desse assunto. Tem até pra vocês repararem, tem um canal. Esse é um dos canais, mas todo canal que chegar e fica, tipo, meio que passando pano... Teve um canal que esse canal ele antes era isso, né? Não sei se o nome é o mesmo. Sem clubismo. É um vascaínozinho lá, entendeu? É mais um caça-níquel desses, do Vasco, mas é isso. Ele tava lá falando, não, ó, no vídeo dele tava querendo desmentir, passar pano, né? E querendo desmentir quem acha que o Renato Gaúcho saiu por causa que ele estava pedindo reforços e a gestão não queria dar e blá 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 blá. Falou que isso não tinha nada a ver e quem está espalhando isso é mentiroso e não sabe nada de Vasco, entendeu? Esse maluquinho, ele não é nem aqueles que ficam... Eu até escrevi, não sei, depois eu até escrevi lá no vídeo dele, depois eu vou até botar o comentário que eu botei ali como foto, como capa desse vídeo que eu vou botar agora, que estou fazendo aqui nesse momento. Ele não é nem daqueles lá infiltrar, tipo um Flávio Azevedo, que ficam lá fazendo perguntas doces
nas entrevistas, etc, lá, né, que tem acesso aos técnicos, aos jogos e esqueci quando o técnico da coletiva, que tem acesso às coletivas. E é isso, né? Aí tu vê que é um cara, esse molequinho ele faz esse vídeo dizendo de quem tá falando a verdade é mentira, e ele sabe a verdade, sem contar que ele não tem autoridade nenhuma. Como eu falei, ele não é nem desses caras que ficam indo pra coletiva e etc. Não tem autoridade nenhuma pra falar o que ele tá falando, falar o que é verdade, o que não é verdade. Claramente tu vê que ele tá querendo passar pano, entendeu? Tá querendo passar pano pra gestão. E é isso que dá, é porque esses caras eles precisam disso, muitas vezes até precisam puxar um saco da gestão para poder subir um pouquinho, entendeu? E muitos também vão na onda de surfar, e, eu já vou alertando, tipo desses canais aí, é um canal que não tá pensando no Vascaíno, não tá pensando no Vasco, tá pensando em te enganar, entendeu? Até porque isso dá pra provar que, se ele tá falando que isso é mentira, então vamos ver quem o Vasco vai contratar agora. Entendeu? Quais jogadores de peso que o Vasco vai contratar agora? Então ele tá sendo desmentido, dá pra se desmentir isso fácil, cara. Porque tá na cara que o Vasco não vai contratar nenhum jogador de peso. Então agora a gente tá sem técnico, estamos na zona de rebaixamento e sem técnico. Tá uma confusão que só, uma bagunça que só. Os movianos não sabem fazer futebol, entendeu? E ainda mais esses caras, ainda mais o seu Pedrinho que só pensa em revender o Vasco, entendeu? O que ele quer é isso, revender o Vasco e mais nada importa para ele. Então essa galera, com essa galera o Vasco nunca vai para frente. E se o Vasco, pelo contrário, o Vasco ainda está num sério risco de até fechar as portas mesmo, como o Botafogo tá, entendeu? Não só porque nós estamos em recuperação judicial, com os malucos querendo vender uma SAF e aparentemente vender lá antes era 70, agora querem vender 90, entendeu? E estão no rolo ali também, que tem o rolo deles aí passado com a justiça aí com o negócio de 777, entendeu? Parece que o main dos caras é só isso, é vender, revender, pra ganhar as comissões dele, que se for do Vasco e fica aí que nem o Botafogo também aí. Falaram tanto do Texas, né? E a mídia continua não falando a verdade sobre a SAF, né? Tu vê que a mídia encobra. A relação do Vasco aí, tu vê, a mídia em geral. Vamos esperar a SAF chegar. A SAF do Vasco, do Vasco chegar, que aí vai ter investimento. Aquele mesmo blá 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 que tiveram, né? Que a 77 ia salvar o Vasco, que a 77 ia salvar. Agora é o La Máfia. O tal do La Máfia. Ele sempre arrumou. Pra mim, o La Máfia o La Máfia, pra mim, é o Josh Wanda sem boné. Entendeu? Pra mim, é o outro playboyzinho que não tá nem aí pra nada. Mesma coisa, o Josh Wanda é um playboyzinho que resolveu traficar na universidade. Entendeu? Esse aí é um playboyzinho que pede 10 milhões pra mãe de emprestado. Como é que o cara... Entendeu? Porra. 10 milhões mesmo. Porra, se aqui se tivesse uma mãe que me emprestasse 10 milhões, né? Entendeu? Esse cara não faz dinheiro nem nada, entendeu? Nem porra. E a torcida idiotizada, entendeu? Fica aí fazendo esses caras aí que só estão pensando em lucrar em cima do Vasco. Não tem investidor nenhum, dono de SAF nenhum vai ser bom, e pronto. Eu já falo aqui, ó, eu sou bem radical mesmo. Dono de SAF nenhum vai ser bom. SAF não vai ser nunca boa pro Vasco. Eu sou radical nisso e sou certo. E uma coisa que eu sou certo, de estar certo, é disso. De estar certo é disso. O Vasco, uma SAF, foi a pior coisa que aconteceu no Vasco. E a gente deveria se livrar desse sistema safiano aí, porque isso aí só significa uma coisa: diminuição do Vasco a cada vez mais, a pequenação do Vasco a cada vez mais sendo SAF, e porque a espanholização do futebol, no qual o Eurico sempre nos alertou, era isso. Fica lá 2 clubes ganhando, disputa aí os 2 clubes para ganhar as coisas todas entre 2 clubes, e o resto é ficar aí nas migalhas, entendeu? É o que tá acontecendo aí, tu vê, ó, os que estão virando SAF vão ficar nessa disputa. Basicamente o brasileiro tá virando isso, né? A elitização do futebol tá fazendo isso também, entendeu? A europeização do futebol brasileiro tá fazendo isso. Aí fica Palmeiras e Flamengo disputando o título, e o resto aí
pelo resto. O resto fica pelo resto. É isso que estão transformando o futebol brasileiro. Qual que na época dos clubes dos 13, cara, qualquer um poderia ganhar, entendeu? Não era só porque o Vasco naquela época era forte, não. Entendeu? Era forte, mas também naquela época qualquer um poderia ganhar. Entendeu? Agora não. Agora tá tudo formado pro Flamengo ganhar. E de vez em quando o Palmeiras ganhar para não ficar sempre só o Flamengo. Para já não virar uma francização, né? Uma espanholização fica uns 2 ou 3. Já é uma francização fica um. Uma alemanização, né? Uma alemanização do futebol brasileiro. Que também só fica aí o Bayern de Munique ganhando tudo. Aí vai ficar o Flamengo ganhando tudo. É isso que se tornou o futebol brasileiro, e o Vasco na mão desses caras vai ser esse lixo. E falar um pouco de futebol brasileiro, da seleção brasileira, antes de fechar esse vídeo aqui. Gostaria de lembrar que o Matheus Cunha não é exatamente vascaíno, mas dá pra ver que ele tem um carinho enorme pelo Vasco, entendeu? O Beto até se tornou vascaíno nesse meio tempo. Isso já faz desde 2020 que ele tem esse carinho pelo Vasco. Aí que os moleques lá levaram a camisa do Vasco, ele se fechou com os vascaínos que estavam lá, que foram convocados, tipo o Richarlison também, que meteram a camisa do Vasco, e ele se fechou com os jogadores que eram vascaínos que estavam convocados lá, entendeu? E parece que ele pegou um carinho pelo Vasco, e a torcida já pegou um carinho por ele já vestiu a camisa do Vasco, já tem camisa do Vasco com o nome dele e tudo, 9, Matheus Cunha. Isso já não é de agora, isso é de tempo. Ele também já falou que gosta do carinho da torcida do Vasco. E se ele não é vascaíno, se tornou vascaíno, e com certeza isso deve afetar o coração dele aí. Ele grita aí, Vasco pra caralho, não sei o que lá. E é isso. E tem também, tô achando uma galera aí meio que querendo criticar o nosso Ryan, que pra mim não fez uma má partida, fez o que tinha que fazer, respeitou. Na hora que botaram ele lá no meio, ele soltou a bola rápido. Diferente do nosso Vinícius, que vão resolver o jogo, que é um cara que prende muita bola. Se ele soltar a bola, garanto, se o Vinícius soltar mais a bola, deixar outros participarem, entendeu? E também a seleção em geral tem que parar de ficar só dando bola no Vinícius. Porque só ficar só dando bola, qualquer um que ficar lá, não vai ser só o Ryan não, o Luiz Henrique, o Ender, que se botarem lá, vai ficar sempre a mesma coisa. Sempre o Vinícius que vai ter mais chance, entendeu? E o Vinícius não é muito de soltar a bola, meu irmão, entendeu? Então não existe, não tem crítica nenhuma. O Ryan mandou muito bem, entendeu? Respeitou tecnicamente. Podia ser mais avalaçador? Podia, mas é a estreia dele. E eu garanto aí, se ele continuar aí como titular no lugar do Rafinha, o moleque vai se soltar. E eu boto outra coisa. Porque eu acho ele ideal para esse jogo com a Escócia. Até porque os escoceses são muito físicos. E o Ryan ali, maluco, fisicamente, de todos ali da frente, é o mais forte fisicamente. É o maior, é parrudinho também, é forte assim fisicamente. Por exemplo, o Adrian. O Adrian tu vê que é um maluco parrudinho, é um tanquinho, mas é baixinho. O Ryan já é forte e alto pra caralho. Então não dá pra botar o Igor Thiago, né? Porque o Igor Thiago não tem esse carinho que o Ryan tem. Por isso que eu falo, o Ryan é um jogador super completo. Não é nem questão de ilusão, não. Eu tenho a super certeza. E não é porque ele vai precisar ficar de ficar ganhando voto aí dessas revistas para transformar ele do mundo, não. Ele vai ganhar título, vai conquistar muita coisa. Se não for votado ou não, que isso aí não garante porra nenhuma. Essas galera que não tem nada de futebol votar os caras ser melhor do mundo. Isso não importa. Ele vai mostrar, como ele tem mostrado no campo, que ele tem de tudo. Ele é o melhor. Pra mim, na minha opinião, ele é o melhor do mundo. Só falta ele pegar um pouco mais de experiência, entendeu? Tenho um super carinho pelo Ryan. Não tenho a mínima vergonha de dizer isso. Aqui, ó. Essa camisa aqui é do Ryan. Apesar de eu não gostar do 777, mas foi o último número que ele usou ali pelo Vasco, né? Ih, caralho. Como eu escuto aqui, né? Deu pra baixar. Pô, baixei, esquisitão aí o vídeo. Mas Ai. Eu vou ficar por aqui porque o vídeo tá muito grande. Galera, vão hoje tem pra ver Pega na Geral.
Pega na geral hoje às 9 horas. Galera, recomendo pra galera lá. E lá vocês vão bater um chat, vão se educar sobre Vasco e etc. Entendeu? Então eu vou ficar por aqui. Força aí vascaíno. E sempre lembrando, nunca esquecendo que eu daqui de Londres, através dessas searches, né, dessa pesquisa aí da política do Vasco, me tornei euriquista. Então, Eurico forever. Fui.